Ô, Matias, até nesse sentido, né, interessante essa analogia do copo e da piscina. A gente vê que o Ibovespa nas máximas aí do ano e podendo até chegar nas máximas em termos nominais, né, históricas aí, mas a gente ainda vê muita empresa longe de máxima, né, com indicador fraco, com alguns indicadores ainda bastante baixos, baratas, né, se a gente pode colocar assim no sentido dos indicadores. Nessa vinda do fluxo, nessa vinda do capital, você vê que a gente pode ter essas renovações, as empresas ganhando esse fôlego, ganhando essa força, setores, inclusive, que a gente poderia ver esse movimento, né? Começa nas blue chips, vai para small caps ou faz algum movimento um pouco mais direcional em algum setor. Eu queria entender um pouco da sua percepção, até para capturar, né? De onde viria esse movimento aí da nossa bolsa nos 150 mil que vocês estão já tentando reajustar, já reprojetando aí as perspectivas. Você descreveu bem o quadro, é um quadro complexo, né? Primeira coisa que eu acho que a gente deve falar é que se a gente voltasse para os múltiplos que a gente tinha em 2021, a Bolsa estaria rodando em torno de 160, 170 mil pontos, né? Então, esse seria o normal da Bolsa, mesmo múltiplo, excluindo o Vale e Petrobras, a Bolsa está rodando com múltiplo hoje de em torno de 9 vezes PL, e em 2021 rodava 12,8. Então você tem aí 25, 30% de repricing sem incluir Vale e Petrobras. Vale e Petrobras, nesse ambiente de economia desaquecendo no mundo, o preço das commodities não deve andar, então esses papéis eles têm uma perspectiva mais contida, né? Provavelmente tem uma melhora aí limitada a 5, 10%, está descontado, mas não são esses papéis que vão andar. Quando vier o fluxo, o típico é que realmente o fluxo vem em blue chip. O gringo compra empresa com um valor de mercado maior do que um bilhão. Então, as maiores empresas. Mas numa segunda rodada, se essa tendência continua, você começa a comprar as coisas que estão descontadas e aí vem a segunda linha. Como a gente vai ter discussão de corte de juros, provavelmente no terceiro trimestre nos Estados Unidos e no quarto trimestre no Brasil, você vai começar a empurrar a curva para baixo e fazer as empresas mais dependentes do mercado doméstico, mais dependentes de juros, andarem também. Então a gente vê uma dinâmica positiva, não é uma coisa espetacular, não é por causa do nosso fundamento, mas é um relaxamento monetário global, um relaxamento monetário doméstico, uma perspectiva um pouco melhor, e a vinda do fluxo faz o preço andar, né? Você tem tudo muito descontado, o fluxo é o fator que faz com que o preço ande um pouquinho mais em direção ao que seria o preço justo, o preço de histórico médio que a gente poderia esperar num ambiente de normalidade. A gente não vai para um ambiente de normalidade plena, o Brasil ainda é um país com problemas fiscais muito complexos, o juro aqui ainda é alto, o crescimento vai ficar limitado, e tem a eleição, que é um fator de risco muito grande, né? Então, a gente tem na próxima eleição um marco definitivo, acho que o Brasil vai estar num cruzamento sério em termos de país, ou a gente elege um presidente que faz um ajuste fiscal cortando os gastos, ou a gente vai para um caminho de crise. E o mercado vai precificar esse risco, né? Se a gente for para um caminho de crise, é uma bolsa que vai para 100, 110 mil pontos. Se a gente for para um caminho de ajuste, é uma bolsa que vale 200, 250 mil pontos. O mercado vai ficar andando ali no meio até ter um vislumbre de como que vai ser o desfecho da eleição.